Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Como? Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. É o A quê? criação do universo é uma evidência. A Bíblia Como? em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado. Estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Peraí, mano. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. É o livro que fala que o Sol e a Lua pararam o dia inteiro sobre um território, né? Sobre duas cidades diferentes. É o livro mais confiável que existe, né? É o livro que fala que teve um The Walking Dead em Jerusalém e ninguém registrou. É o livro, esse é o livro confiável, tá? É o livro que fala, né, que o homem ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, pra vocês terem ideia. Então é o livro confiável, né? Vamos ver aí. Beleza. Tudo bom? Seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma. Não é os mormons não fizeram isso, né? Os islâmicos não fizeram isso, os cristãos não fizeram isso, todo mundo faz isso. Né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. Como? 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então, um dos critérios importantes... Calma aí. Deixa eu parar aqui que a metralhadora de bosta tá demais aqui. Vamos lá. Sobre a quantidade de livro que tem na Bíblia. Cara, cada Bíblia de cada religião cristã vai ter uma quantidade de livro. A igreja copta vai ter uma quantidade, a igreja ortodoxa vai ter outra, a católica vai ter outra, a evangélica vai ter outra. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês aqui, ó. Os cânones bíblicos cristãos variam dos 73 livros do cânone da igreja católica, os 66 do cânone das denominações protestantes, os 81 livros, né, da igreja ortodoxa, etíope, etc. Então, são quantidade de livros diferentes. E aí você vai ter outro detalhe, que você vai ter os livros que ficaram de fora e que já tiveram na Bíblia, né? Você vai ter os livros apócrifos. Cada livro desse aqui, galera, tem vários livros bíblicos aqui dentro, tá? Que alguns já tiveram no cânone e outros não. Aqui, ó, só pra vocês terem ideia, isso aqui é tudo índice, tá? De livros que são cristãos, né? Que são judeus que estão fora, por exemplo, né? Alguns já tiveram dentro do cânone bíblico. Ó, vocês podem ver que eu tô aqui no livro de Mateus, né? E esse aqui é o Códice Vaticano no livro de Mateus, tá? Agora, olha o que acontece se eu trocar para o Apocalipse. Sumiu, né? Já não tem Apocalipse. Então, até o Apocalipse, já que está hoje na sua Bíblia, não esteve em um códice, por exemplo, no passado, né? Então é complicada essa afirmação. E aí tem outro problema, né? Que ele falou que são 40 autores, né? Aí falou de Paulo, aí falou de Pedro, de esses autores aí que são denominados, né? Só que hoje já se sabe que, por exemplo, Moisés não escreveu o Pentateuco. Hoje já se sabe, por exemplo, que não foi Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram os evangelhos. Especula-se até que não tenha tido um Paulo, né? Os trabalhos acadêmicos recentes têm mostrado aí que nem Paulo talvez tenha escrito as epístolas. Então, assim, tu vê que ele está vomitando um monte de coisa teológica para pessoas leigas
que não sabem, que não estudam, que não convivem com esse tipo de coisa no dia a dia. Essas pessoas estão engolindo isso porque simplesmente elas não trabalham com isso, elas não estudam isso. Só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é o Novo Testamento grego, é um livro acadêmico, não é um livro ateu. E só pra vocês terem ideia, cara, isso aqui é aparato crítico, isso aqui são variações, tá? Variações textuais que alteram em várias passagens, em vários textos, o livro confiável. Isso aqui é só uma página, só que assim, essa perícope aqui que tá faltando, ou seja, que isso aqui, que tudo que tá aqui em amarelo, que eu grifei, que tem colchete duplo, é a passagem de quem nunca pecou atire a primeira pedra, da mulher adúltera. Toda essa passagem é adulterada. O final de Marcos, por exemplo, é todo adulterado, o final de João todo adulterado, tudo acréscimo, fraude, coisas de séculos depois. Então esse é o livro confiável? Aí, só para vocês não falar que eu tô mentindo, abri aqui uma página aleatória. Olha aqui, ó, quantos tipos textuais diferentes nós temos. E isso tanto na Bíblia grega quanto na Bíblia hebraica. E aí eu pergunto a vocês, né? Eles vão falar assim, não, essas milhares de adulterações na Bíblia, de variantes na Bíblia, não fazem diferença. Uma vírgula, uma pontuação já faz diferença. Imagine palavras inteiras, textos inteiros que são removidos, acrescentados. Por exemplo, no português, se eu falar assim, ó, comi gente. Se eu falar comi gente, sem vírgula, você vai achar ou que eu sou canibal, né? Ou que eu tava em uma suruba, né? Alguma dessas duas coisas você vai achar. Agora, se eu coloco comi, vírgula, gente, eu estou avisando, enunciando que eu comi, que eu jantei, que eu almocei, que eu lanchei, mas que eu fiz uma refeição, que eu me alimentei, né? Então, uma vírgula, uma pontuação já faz diferença. Imagine você aí, palavras inteiras, textos inteiros que são removidos, acrescentados, livros que são removidos, né? Como o Pastor de Hermas, etc., que já tiveram em cano, Clemente, que já teve em cano, que depois foram removidos. Imagine isso aí. Então esse aí é o livro confiável, é um livro que está cheio de erro científico, né? Cheio de erro científico, e é o livro que nós temos que ter como livro confiável, um livro que ensina a escravizar pessoas, por exemplo, é o livro confiável, né? Mas vamos seguir aqui. Importante para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias... Biografia, ele está chamando um texto literário de biografia. Pra vocês terem ideia, né? Cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.680... Ó, o que não foi modificado, que ele tá falando, ou seja, ele tá mentindo, né? Ele fala que ele é teólogo e tal, mas ou ele desconhece, ele é leigo, ou ele tá mentindo. Então assim, ó, isso aqui é o que não foi modificado, tá? Isso aqui tudo, aparato crítico, ó. Variação textual. Ó, pode ver o calhamaço de variação que tem em cada página, ó. Isso aqui não é livro ateu. Aí ele tá falando que não tem adulteração. Aqui, ó, vou pegar aqui Aqui, ó, peguei aqui na Bíblia hebraica. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Adulterações, variantes que nós temos na Bíblia hebraica também. Aí ele tá mentindo para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que não entendem, que na Bíblia não tem adulteração. E tá só vomitando coisa errada ali pra galera, né? 6 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no... Ortografia, textos inteiros ali que são suprimidos, textos inteiros ali que são adicionados, livros inteiros que são retirados, livros inteiros que são acrescentados. Aí ele vai falar que é questão de ortografia. E até questão de ortografia, uma letra que você muda, você já altera todo um sentido. Uma vírgula que você muda, você já altera todo o sentido, tá? Então isso aí é bobagem.
dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que... Nem os evangelhos, ninguém sabe o autor. Tudo isso daí é atribuição, são nomes atribuídos no final do segundo século. Nem evangelho, nada. Até hoje em dia, até as que eram chamadas 7 epístolas de Paulo estão sendo contestadas academicamente falando. Tem um trabalho aí da Nina Livesey sensacional mostrando isso aí, né? A relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são... O texto entra em contradição a todo momento, um em relação ao outro. Por exemplo, você chega em um evangelho, a tumba de Jesus está fechada. Tem que descer um anjo para abrir a tumba. Você chega em outro, está aberto. Você chega em um, tem um cara lá dentro. Você chega em outro, tá vazio. Você chega em outro, tem 2 caras que aparecem. Em um texto, Jesus é visitado por 3 pessoas. Em outro, ele é visitado por pastores. Então, assim, é complicado quando você pega, por exemplo, a genealogia de Jesus e o pai de José é Jacó. No outro, o pai de José é Eli. Fora os outros erros na genealogia, né? Então, cara, eu não sei... qual o tamanho da honestidade dessas pessoas, por que elas decoram essas... Isso aí tudo que ele falou, você viu que é decorado, né? Ele falou assim, decorado, tudo isso que ele falou, no intuito de enganar as pessoas, cara. No intuito de enganar. Ou então ele desconhece, ou então ele é leigo, não estudou, porque não sei pra que fazer isso. Isso aí é simplesmente mentir pras pessoas. Ou ele não conhece, entendeu? Ele foi ensinado dessa forma e tá ensinando tudo errado. São elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do... Extrema relevância. O que é de extrema relevância? Uma casada virgem dá à luz? Tu tá entendendo? Um cara surfar sem prancha no Mar da Galileia é umas paradas doidas. Isso aí é o extrema relevância. Uma parada que é mitológica, aí ele traz como extrema relevância. A pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Isso aí é questão de teólogo, tá? Porque se a gente for pegar as evidências que nós temos, os textos primitivos da Bíblia, eles são bem diferentes dos textos atuais. Isso aí é quem estuda na superficialidade, vai num seminário teológico, aprende essa bobeira aí de que não tem erro relevante na Bíblia, de que o texto hoje da Bíblia é o mesmo que saiu da pena do autor, e que esse autor que eles falam aí, que era Mateus, Marcos, Lucas, João, nem isso aí tem na academia não, tá, galera? Na academia séria, ninguém usa Mateus, é autor anônimo, ninguém sabe quem foi. Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou O nome da bem. senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte, tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 livros que foi excluído sobre Lilith? Eu não sabia disso não, cara. Eu sei que Lilith, ela é mencionada só no... Eu acho que é em Isaías e que é como se fosse um animal. Não tem nada disso não. 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto.
Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz É tão bem guardado que nós temos aqui, ó, todos os aparatos críticos aqui que nós temos lá na Bíblia do Novo Testamento, nós temos aqui também, né? Que tem as variantes com os textos lá do manuscrito do Mar Morto, ou seja, o que estava lá no manuscrito do Mar Morto foi adulterado, por exemplo, e o que está na tua Bíblia hoje é adulteração. Por exemplo, Isaías 45:7. A palavra que está lá hoje é shalom, paz, né? Sendo que lá no manuscrito do Mar Morto, num exemplo, tá tove, que seria, no caso, bem, que seriam as coisas denotativa e conotativa no sentido de serem boas, né? Então, assim, a gente pega Deuteronômio 32, você vai ter lá os filhos de Elohim foram substituídos. Hoje está na tua Bíblia os filhos de Israel, por exemplo, né? Então, assim, é complicado, né, cara, falar para as pessoas que, foi tudo copiado ipsiliteris, né? Como diz o jargão aí, né? Em latim. Aí é complicado, cara. Essa questão de você ter cópia da Bíblia, que uma é fiel à outra, foi mudar lá com a invenção da imprensa de Gutenberg, né? Então até lá você vai ter vários manuscritos que vão produzir erro. Palavras que são trocadas, termos inteiros que são adulterados, removidos, acrescentados e etc. não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Né, mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia... Só um minutinho. Esse texto aí de que tinha vários livros falando de Lilith na Bíblia, eu não conheço, tá? Se alguém conhecer aí, eu não conheço. Nesse ponto aqui, eu tenho que dar razão pro cristão aqui, né? Eu desconheço. A única coisa que eu sei que tem de Lilith é lá em Isaías, que era a questão de um animal, e depois isso aí se criou uma lenda, né? Lenda tardia posterior. Uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra a outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Eu não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais... É óbvio que ela está falando de tradução, né? Que ela está falando do que a igreja protestante fala e da católica fala... Porque na tradução de uma e na tradução de outra vai ter coisa diferente. E é isso que ela está tentando dizer, né? Erros de tradução é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se eu ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que
Gente, isso aí tudo é muito, como é que eu posso dizer assim? É muito papo para quem não tem conhecimento da história da cultura, né? Porque, por exemplo, assim, você vai no Antigo Egito, você já tinha lá os caras com conhecimento matemático, conhecimento astronômico, né? Dos astros, o conhecimento assim dos ciclos naturais que eles desenvolveram e eles ensinavam, transmitiam isso através da sua escrita, da sua cultura. Tanto que eles fizeram as pirâmides que até hoje aí muita gente nem consegue. Muita gente que eu digo que não é da área, né? Muita gente acha até que é alienígena que fez as pirâmides, né? Quando você vai na Grécia Antiga, os grandes pensadores que nenhum. Eu tenho certeza, eu posso garantir para vocês que ninguém lá na Grécia Antiga acreditava em Jeová e Jesus, né? Então tinha lá o Liceu, tinha a escola de Platão, tinha vários pensadores, né? Muitas das coisas que nós usamos hoje vem da Grécia, que também tinham suas escolas que hoje você chamaria de universidade, né? Você não acha que o liceu, que a escola de pensamento, não seria análogo hoje a uma universidade? Então, assim, querer restringir o avanço científico da humanidade a nomes de pessoas que foram cristãos ou instituições que foram fundadas por cristãos é um retrato muito pequeno. E outra coisa, nenhum deles vai usar a ciência deles para poder demonstrar que a Bíblia é verdadeira. Pelo contrário, né? Todas essas universidades mostram com os seus estudos, com os seus avanços, os inúmeros erros que estão na Bíblia. Não de forma direta, mas de forma indireta, né? Por exemplo, quando você tem faculdades no mundo inteiro, cristãs ou não, vão demonstrar que a evolução é correta, a origem da vida é correta, logo os animais não foram criados prontos. Não houve dilúvio mundial, não houve nada disso que cobriu a mais alta montanha, que tudo isso aí é ficção. Os maiores exegetas que fazem parte dessas instituições, justamente eles refutam boa parte do que está na Bíblia, né? Então, assim, cara, tu vê que é argumento para pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não conseguem parar ali, pesquisar, etc, etc, etc. Aí é complicado, né, meu colega? Que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente. E, portanto... Isso aí mesmo é pseudagem, né? Ele tá falando aí dessa organização inteligente. Isso aí é uma coisa que é de uma teoria da conspiração, que é de um negacionismo científico, que é o design demente. Então ele usa design demente com a teoria conspiratória para falar que é científica. Tu tá entendendo a articulação dele? Por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em... Eu quero saber qual o artigo da ciência, de qual universidade dessas aí que ele citou, que apoia o design demente desse aí, né? Que tá falando foi uma mente inteligente que criou lá em Harvard, lá em Cambridge. Eu quero ver onde que tá isso aí. Vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante é quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades... Porra! No Brasil você tem bancada evangélica, no dinheiro está escrito Deus seja louvado. Qualquer universidade que você for vai ter cristão pra caralho. A maioria das pessoas lá são pessoas cristãs. O que vai ter de negacionista científico cristão lá dentro, tentando fazer, inclusive, abordagens pseudocientíficas como design demente nessas instituições, né? Inclusive em feiras científicas, levam pessoas do design demente para poder falar. Então, assim, cara,
desculpa, novamente, é propaganda cristã. Ou ele tá muito mal informado, ele só tá vendo ali no WhatsApp cristão, ou ele tá novamente fazendo propaganda e de forma deliberada enganando as pessoas, né? Não que não haja, tipo assim, resistência de pessoas contra esse dogma cristão nas universidades. Existe isso também, tá? Ninguém tá falando que não existe isso, não. Mas falar que, porra, o cristianismo, dando a entender que o cristianismo é perseguido nas instituições aí é foda, né? O cristianismo, ele quebra o Estado laico em todos os sentidos possíveis e imagináveis aqui na nossa sociedade, cara. Foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Caralho, Estado laico é conquista dos cristãos, mano. Porra. Tava sabendo disso não, mano. Tava sabendo que, tipo assim, eu que fui batizado como católico, né? Se eu começasse a pensar e questionar a igreja, muito provavelmente eu iria ser perseguido pela comunidade cristã, né? E tanto que isso ia levar a um julgamento, né? Do Tribunal do Santo Ofício, que poderia acabar por, se eu reincidir naquela questão de questionar, eu acabar ser preso ou ser morto, né? Então, não sei de onde... É que nem quando eles falam que a escravidão acabou por causa do cristianismo, sendo que foi a igreja que instaurou a escravidão. Então, por exemplo, assim, para ter um Estado laico é porque antes havia um Estado teocrático. E que Estado teocrático existia antes do Estado laico? Era o Estado teocrático cristão. Tu tá entendendo? Ele fala, a igreja vai lá e instaura o Estado teocrático cristão. Aí ele fala que quem lutou pelo Estado laico foi o Estado teocrático cristão, que impôs o Estado teocrático cristão. Eu não estou entendendo isso. É meio paradoxal. Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo quando trata com a... Infanticídio. Tu pega a Bíblia, né? O que mais tem é Deus mandando matar criança, recém-nascido, os pais comerem a carne das crianças. É o que mais tem aqui, é isso. O próprio Jesus falando que as crianças iriam morrer no julgamento de Deus, que era a vingança de Deus contra o povo. Tu tá entendendo? Então a própria Bíblia tá falando isso. com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Faz A parte. mulher na Bíblia tá falando que a mulher tem que ficar em silêncio, não pode exercer de autoridade sobre o marido. Na Bíblia tá falando que a mulher é 2 vezes mais imunda que o menino. Tá entendendo, cara? Então, tipo assim, é complicado porque tá falando com pessoas que não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Porque aí, se é uma pessoa que conhece a Bíblia, fala assim, pô, beleza. Então, me explica aí, por que que a mulher, quando dá a luz ao menino, ela fica imunda por 7 dias, e quando dá a luz à menina, ela fica imunda por 14 dias? Por que que a mulher, o cara poderia olhar a mulher prisioneira, pegar ela, abusar dela e depois descartar ela? Não vai saber responder, entendeu? Aí um monte de gente que não conhece a Bíblia, o cara pega e fica vomitando ali inverdades em cima das pessoas, né? Parte realmente do desenvolvimento da humanidade, porque a igreja ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com a criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Esse é a grande... Aí é só pegar e falar assim, ó, beleza, então por que que Deus manda matar as mulheres grávidas, né? Diz que as mulheres grávidas seriam fendidas ao meio, né? Por que que Deus... o próprio Jesus fala, né? Ai das grávidas, das que estiverem amamentando, né? Tu tá entendendo? Então, assim, a vingança de Deus cai sobre mulheres, crianças, recém-nascidos. Não é contraditório? Você não tá entendendo que é contraditório isso? Então, assim, é uma parada que não dá pra entender, mano.
Em questão, ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém, a igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã. Porra, então a gente teria que ter um sistema que apoia você vender sua filha como escrava, de apedrejar as pessoas que não guardam o sábado, né? De matar seu filho rebelde, de matar as pessoas que não seguem o seu Deus, né? De você, por exemplo, assim, fazer com que a sua filha, que teve relações com um homem que abusou dela, se casasse com esse homem, etc, 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 etc. Então só coisa absurda, né? Só coisa absurda. Gênesis 1, 27, e o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor, e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer... Então, seguindo esse princípio, a gente tem contradição com a Bíblia, né? Porque a Bíblia, justamente, tem ali ordens explícitas para matar crianças, mulheres grávidas, recém-nascidos, até animais inocentes. E tá entendendo? Então, como que extraiu-se valor ético e moral daqui, sendo que a Bíblia é antiética e antimoral? Não entendi isso. Como é que você vai usar esse livro que defende infanticídio até que os pais comam a carne dos próprios filhos para falar que essas coisas são erradas? E aí? Aí entende? Então, tipo assim, galera, são pessoas que não conhecem a Bíblia que estão debatendo ali. E aí, qualquer merda que esse cara falar, a galera vai acatar por desconhecimento, entendeu? Por não saberem do que se trata esse livro. Dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor Uma situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade. Então, aí o Deus dele mata crianças indefesas. Entendeu? A Bíblia, do início ao fim, é Deus matando crianças indefesas. Tu tá entendendo? Aí é complicado. Galera, tem quase 40 minutos aqui de gravação e eu parei no minuto 12, tá? Então depois eu faço aqui a continuação desse aqui. Se der audiência, né? Óbvio, eu faço a continuação da resposta desse debate aqui. Beleza? E se você quer se aprofundar, aqui vai ter uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com recomendações para você, aqui o botão para se inscrever, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou. Beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto.